Olá, eu sou o professor Leandro Araújo Crestani Olá pessoal, sou o professor Gabriel Paiva. e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ensino, metodologias e inovação didática. Gabriel, qual que é a importância da inovação didática nesse contexto pós-pandemia? Acho que essa é uma questão crucial que sempre foi independente de pandemia ou não pandemia, né? Sempre foi uma questão crucial para educadores independente de qual setor ou período esteja trabalhando, né? Uma coisa a gente sabe, né? Há anos a gente já rompe com metodologias tradicionais de ensino, né? Baseadas em simples reprodução de conhecimentos, né? E busca fazer do nosso estudante um protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos que, diante de tamanhas mudanças, esse aluno ele não fica disposto a aprender por qualquer coisa. E eu acho que aí entra o debate que é crucial das inovações didáticas para fazer com que esse aluno, o estudante, ele de fato comece a perceber-se como parte do processo e principalmente engaja-se, né, diante desse processo para que ele possa de fato querer aprender um pouco mais. Você falou um elemento fundamental, o engajamento. Eu gosto muito do conceito experiências pedagógicas engajadoras. Por Sim. quê? O contexto pós-pandemia nos ensinou que não basta simplesmente eu ter uma inovação tradicional, principalmente com o recurso das tecnologias digitais da informação e da comunicação, ou seja, trazer a tecnologia para a sala de aula para reproduzir antigos métodos, facilitando para o professor. Perfeito. E nesse contexto pós-pandemia, nós tivemos uma mudança nesse perfil de aluno com o uso das tecnologias digitais, pensando que tanto os acadêmicos quanto os professores passaram por um letramento digital nesse processo, por uma experiência de plataformas, exemplo, Socrative, Kahoot, na sua prática didática, entre outras, dinamizando. Será que, se não tivesse esse contexto de pandemia, nós teríamos tido essa evolução, pensando de trazer o uso das tecnologias para dentro da universidade, principalmente para a educação básica? É difícil responder, né, Cristane, essa pergunta. Para nós que somos historiadores também de formação, o se não existe, né, a contrafactualidade, né? Agora, uma coisa é certa, né, a pandemia nos obrigou, né, ou obrigou a todos aqueles que ainda não estavam preocupados a mergulhar na tentativa e no aprofundamento desses exercícios e desses recursos, a começar, de fato, a tentar entendê-los, né? Agora, acho que tem uma outra coisa que você acabou de chamar a atenção, porque isso merece um grande cuidado, porque o que nós percebemos também durante a pandemia é que nós tivemos muitos educadores que, forçadamente, né, se viram obrigados, né, a adaptar-se a esses novos recursos e achavam, né, que a mera inserção de recursos tecnológicos, seja nas aulas remotas e mesmo, né, no retorno das aulas presenciais, isso já faria da aula dele uma aula que não fosse uma aula tradicional. É um equívoco, né? Por exemplo, a gente sempre faz críticas, né, a slides, né? Tudo bem, a gente pode usar os slides, mas qual é a diferença de você pegar um slide e fazer a leitura dele, né? Apenas a leitura dele em sala? É muito limitado, né? Ou seja, você está utilizando de um recurso tecnológico, mas a sua aula não modifica a sua metodologia, ela continua sendo tradicional, mesmo com o uso do recurso. Então, o que a pandemia nos fez é nos colocar numa situação de questionamento. Primeiro, nós precisamos trazer esses recursos para as nossas aulas. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, como fazer isso sem fazer com que a nossa aula continue sendo a mesma apenas com recursos, né? Ou seja, mantendo uma aula profundamente tradicional com o uso de recursos tecnológicos. Porque, efetivamente, a minha aula pode ser inovadora mesmo sem o uso de tecnologias, né? É claro que o ensino remoto nos colocou
nessa berlinda das tecnologias, porque precisavam delas para que elas pudessem acontecer. Muito bem. Eu tenho uma experiência, você falando da questão assim, nós podemos pensar aulas enganjadoras com a criação de podcast. Uhum. Sim. Como transpor um conteúdo e fazer que o aluno assuma esse protagonismo na criação, para não ficar aquela coisa mecânica da leitura do texto e simplesmente questões, resumo. Eu tenho uma experiência bem interessante que eu desenvolvi no curso de pedagogia com a turma do 4º período, que foi a criação de um podcast da educação de jovens e adultos na disciplina de pesquisa e prática. Uhum. Ou seja, os alunos tiveram todo o trabalho de fazer a pesquisa, que esse é um elemento bem interessante, criar o texto do próprio podcast, pensar a edição desse material e também escolher a plataforma, o visual. E o que eu vejo é que se eu tivesse simplesmente feito um trabalho somente de seminário, eu não teria tanto engajamento e não teria também o entendimento dos alunos, porque eles ficaram naquela curiosidade, além do cuidado, do trato com o seu podcast, mas eles queriam ouvir o do outro também. Ah, sim. Uhum. Então, isso tem uma dinâmica bem interessante. Pensar nessa questão da inovação, porque nós podemos pegar o nosso conteúdo e pensar ferramentas metodológicas para inovar didaticamente de uma forma para dar um engajamento. Você teria alguma experiência, Gabriel, para trazer para nós aqui, para quem nos acompanha? Eu acho que assim, a experiência de podcasts ela tem sido muito, muito reproduzida e não é porque ela está sendo muito reproduzida que ela se torna taxativa, cansativa. Pelo contrário, eu acho que nós temos aí aproveitado bastante esse tipo de proposta, né? De intervenção didática que nos ajudam a criar isso que a gente tem utilizado, acho que como conceito aqui orientador dessa nossa conversa, que é o engajamento do estudante, né? Existem outras práticas que eu costumeiramente utilizo que não são apenas da tecnologia, utilizando um recurso tecnológico. Claro, você já citou aí o uso de Socrative, do Kahoot e outras plataformas, outras ferramentas, outros aplicativos. Já trabalhei em sala de aula com o uso e aí especialmente no ensino fundamental 2 e ensino médio, já trabalhei em diálogo, por exemplo, com a utilização de jogos, né, que eles costumeiramente jogam, né, como Call of Duty, como Battlefield, entre outras. Existem hoje também uma infinidade de ferramentas e próprio games mesmo, né, que já estão sendo utilizados especialmente para a educação. Vamos pegar, por exemplo, acho que se tem um jogo que muita gente conhece é o Minecraft, né? Sim. E o Minecraft ele tem uma plataforma hoje que ela é vendida a educadores chamada Minecraft Education, né? Ou seja, você joga o Minecraft em experiências de perspectiva histórica, ou seja, o seu objetivo é resolver problemas dentro de um ambiente, obviamente que a gente sabe que não é exatamente daquele, né? É um jogo, né? Isso é um cuidado que merece atenção, mas ao mesmo tempo ele traz à tona reflexões e questionamentos do período do qual o personagem está desbravando. Então, tem da Primeira Guerra Mundial, tem da Segunda Guerra Mundial, e são recursos que muitas vezes o aluno não entende, né? Que ele pode aprender por ali, né? E os professores também, muitas vezes, não conseguem fazer as mediações suficientemente necessárias para poder também trazer esse tipo de material. Mas outras coisas eu gosto de utilizar em aula, né? Acho que recursos digitais como música, filme, e principalmente na história, né? A utilização de fontes históricas que nós podemos utilizar, que são todo e qualquer vestígio, abre leques imensos. E o uso da música também são recursos didáticos que podem fazer da sua aula uma aula inovadora, mesmo sem necessariamente ter um recurso tecnológico ali envolvido. Mas aproveitando o ensejo da conversa, né, Cristane? Aproveitar e perguntar também para você, eu sei que você tem trabalhado aí também com a área da tecnologia e da robótica, e como tem sido essa experiência, especialmente nas séries iniciais da educação do ensino fundamental? A robótica é um elemento bem interessante, principalmente na educação básica. Eu tenho acompanhado a implantação aqui no município de Toledo da robótica e parece
ao meu ver, assim, um grande avanço para a educação básica no sentido de trabalhar o pensamento computacional, mas eu não trabalho só o pensamento computacional. Eu trabalho a programação. O aluno aprende fazendo. E um dos detalhes que eu vejo, assim, na questão da robótica, que todos aqueles alunos que eram considerados como os alunos problemas na escola, com déficit de aprendizagem, são os que são mais enganjados na robótica e que têm mais sucesso. Uhum. Então, assim, a trazer esse elemento da robótica, mas não somente da parte mecânica, mas da programação, de fazer o aluno pensar, ter a criatividade, fez despertar um olhar, principalmente para mim na condição de professor, que muitas vezes eu tenho aquele aluno, ele precisava, tipo assim, ter um start ali para dizer assim, é isso que eu me interesso. Uhum. Eu aprendo fazendo, e a robótica tem demonstrado isso bastante aqui no município de Toledo. Eu tenho acompanhado também, nessas implementações tecnológicas, principalmente no processo de alfabetização, que o Ministério da Educação criou um aplicativo chamado Grafo Game, Uhum. que trabalha o som da letra. E eu tenho pela experiência da minha filha, ela utiliza bastante, fazendo o sonzinho da letra e jogando. E é interessante desse jogo que ele tem uma sequência de fases contando uma história. A criança, ela vai passando de fase, só que ela vai fazendo todo o processo da aquisição da alfabetização de forma mais divertida, mais enganjada. Ela ela chega no final da história do jogo ali, aprendendo a ler já as primeiras palavras. E de uma forma muito fácil, que muitas vezes em sala de aula o professor tenha dificuldade. Não quer dizer que o uso das tecnologias vão substituir o professor em sala de aula. Claro que não. Esse é um elemento fundamental, o contexto de pandemia mostrou a importância do professor para fazer a mediação do conhecimento. Então, assim, são experiências que também eu não posso pensar que o uso da tecnologia vai ser em todas as aulas. Claro. Ou, igual nós falamos da questão do Socrative, todas as aulas eu vou utilizar, porque isso vai se tornar cansativo. Mas algumas experiências nós podemos estar trazendo no cotidiano. E eu vejo que quando o aluno ele participa, ele pratica do processo, ele aprende bem mais. Acho que sempre é importante mencionar aos colegas educadores que nos acompanham, né? Esses materiais, esses elementos citados, são recursos, né? Sim. E o recurso não é a aula, né? O recurso é um instrumento didático que pode ser utilizado para favorecer aquilo que é o essencial da sua aula, né? Que é o conteúdo, né? O que eu sempre digo aos nossos alunos da pedagogia, né? Não adianta um professor pensar na metodologia mais inovadora possível se é uma aula pobre de conteúdo, Sim. né? Então, o professor, inicialmente, ele tem que ter o domínio do conteúdo a ser trabalhado. E, a partir daí, começar a pensar como trabalhar isso e utilizando desse grande aparato que nós temos hoje disponível para nós, né? É legal pensar, né, Cristane, que hoje nós temos muita coisa disponível e que podem ser utilizadas para a melhoria do processo de aprendizagem dos nossos alunos, né? Agora, compete também a nós nos prepararmos, né, para poder utilizar dessas ferramentas, né, e fazê-las delas recursos. Mais uma vez, vou repetir, né? São recursos didáticos, né? Não é aula pronta e acabada, né? A gente não pode, em nenhum momento, fazer essa inversão, né? A metodologia ela não é mais importante do que o conteúdo da aula, né? Mas são questões que voltam à tona, né? Num período como o nosso. Afinal de contas, a gente tem feito agora as reflexões pós-pandemia. Nós vamos ter muitos problemas para resolver, né? Sim. O atraso de muitos estudantes, as deficiências de aprendizagem de muitos estudantes também, seja na educação básica, seja no ensino superior. E são questões que vão vir ainda, né? Muitas outras vão surgir, né, diante desse cenário que nós, educadores, vamos ter que responder. Sim. Pensar que nessa sociedade em rede mudou muito a forma até das pessoas lidar. Eu gosto muito de fazer a seguinte análise. Eu, quando era criança, eu tinha que acordar, ligar a TV
na TV Globo, esperar a TV Colosso para assistir aquele desenho. Você vai falar que você era da época da Xuxa, né? Faz favor, né? Também. E daí, se eu perdesse aquele desenho, eu tinha que esperar até o outro dia ou até na outra semana. Sim, Hoje as crianças não. Elas já pegam o tablet, ela escolhe a plataforma na qual elas vão assistir, se é YouTube, Netflix, escolhe o desenho, o capítulo, volta, elas não têm mais aquele tempo de esperar. Isso mudou muito na nossa sociedade. Mudou. E até por isso que for pensar na área da educação, pensar a própria reforma que nós tivemos recentemente da BNCC, que ela traz a importância do professor compreender a questão da cultura digital, do letramento digital, a importância de trabalhar com as TDICs, porque assim, é um processo de inovação. Pensar que algumas empresas hoje já trabalham com todo o processo de gamificação no treinamento dos seus colaboradores. Correto. Então, assim, nós estamos tendo um processo onde que pensar a aprendizagem é envolver várias metodologias e inovação didática. E é isso que a nossa discussão nesse videocast vem trazer nesse momento. Uma reflexão assim, como que inovar, mas como que inovar também sem deixar de ter aquilo que você traz na sua fala. O professor precisa ter o domínio do conteúdo. As ferramentas são elementos que vai ajudar na metodologia, mas o domínio do conteúdo é o fundamental para o professor ter a sua aplicabilidade. É inegável, nós precisamos mudar a nossa forma de ensinar. Agora, o conteúdo, o currículo, esse está lá. Esse é o que nós precisamos trabalhar. O objetivo em si não muda tanto, né? Aonde nós queremos chegar com o nosso aluno, que ele aprenda, né? Que ele entenda, que ele construa esse conhecimento. Isso não muda. O que muda é essa trajetória pela qual nós, professores, nós, estudantes, né, passamos para chegar até esse objetivo final. Bom, seriam esses elementos da discussão do nosso videocast Ensino, Metodologias e Inovações Didáticas. É isso, pessoal. Agradecemos e até uma próxima. Até uma próxima.